Boa noite. Uma criança de 2 anos que estava com a tia morreu atropelada perto do túnel de Santos. O motorista fugiu. A jovem foi levada para a Santa Casa. A destruição do para-brisa e o amassado na frente dão uma ideia de como foi o impacto. O carro de luxo foi abandonado pelo motorista perto do local do acidente que aconteceu na saída do túnel Rubens Ferreira Martins, sentido Centro-Praia. O condutor fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, a criança de 2 anos e a tia de 18 estavam fora da faixa de pedestre quando foram atropelados pelo veículo de passeio que vinha em alta velocidade. Aqui, o limite é de 50 km por hora. O ônibus escolar estaciona do outro lado da avenida e muitas famílias também se arriscam. A faixa de pedestre fica longe. A gente gostaria, sim, tivesse o ponto do ônibus fosse aqui, desse lado, e que tivesse um menos semáforo, porque quando abre um lá, o outro já fecha. Não dá nem tempo para passar também. Então a gente corre, infelizmente, a gente corre o risco de ser atropelado, tudo isso. O menino foi levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A tia dele sofreu traumatismo craniano. O carro, que está sem placa, foi levado ao 2º Distrito Policial. Incêndio em carreta provoca congestionamento na subida da serra no começo da tarde. Foi por volta do meio-dia no quilômetro 51 da pista norte da rodovia dos Imigrantes. O acidente provocou lentidão nas 3 faixas da subida para a capital. Segundo a concessionária responsável, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio está sendo apurada. Funcionários terceirizados de montagem e manutenção industrial da refinaria de Cubatão realizaram protesto hoje de manhã. A manifestação foi em frente ao portão 1 da empresa. Os operários atrasaram em 1 hora a entrada para o trabalho contra a redução salarial por causa dos novos contratos com a Petrobras com as empreiteiras. E novembro é o mês com mais feriados no ano. Desta vez, as 3 datas são no meio da semana. Quem pode emendar, aproveita para repor as energias e curtir um passeio. A procura é grande na rede hoteleira da região. Lazer, conforto e praticidade. Palavras que combinam com folga e feriado prolongado. Para quem quer descansar e ainda aproveitar a praia, hotéis da Baixada Santista atendem a esses requisitos. E para não deixar para a última hora, muitos turistas de folga no dia 2 de novembro já reservaram a hospedagem. Em hotéis de Santos, Guarujá e São Vicente, mais de 80% dos quartos já foram reservados. A data não é festiva, mas a possibilidade de transformar o feriado em feriadão, com 4 dias de folga, animou quem mora longe da praia. Neste hotel em São Vicente, Vinícius é o responsável pelas hospedagens. E por aqui, as reservas não param. Através do telefone, e-mail, WhatsApp também, que é um canal bem rápido de informação rápida. E através deles a gente também está fazendo bastante reserva. As reservas para o feriado aumentaram 5% em relação ao ano passado neste outro hotel em Santos. Mas contamos sexta e sábado com as reservas também de última hora, né? Então, sexta e sábado a previsão é ainda de um aumento, talvez aí um pouco acima de 65%, contando com as reservas de última hora. Não é à toa que novembro é um mês tão esperado pela rede hoteleira e turistas. Com 3 feriados, dá até para escolher em qual viajar. Com certeza, né? A hotelaria, os restaurantes que têm passado aí momentos difíceis, né? E esses feriados vêm ajudar muito a nossa região, tanto na parte de hotelaria como na parte de restaurantes. Durante depoimento à Justiça Federal, o corretor de valores Lúcio Funaro afirmou que o presidente Michel Temer recebeu propina do Grupo Bertin. No Brasil em 1 minuto, você confere esse e outros assuntos. O doleiro Lúcio Funaro disse que o presidente Temer recebeu pelo menos R$2 milhões do Grupo Bertin por meio de doação oficial para a campanha presidencial de 2010. Segundo ele, foi uma contrapartida pela liberação de financiamento do Fundo de Investimentos do FGTS ao grupo. O juiz Sérgio Moro autorizou que a Polícia Federal use a delação de executivos da Odebrecht e a documentação ligada aos depoimentos nas investigações às palestras do ex-presidente Lula. Elas teriam sido justificativa para o pagamento de propinas. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral,
para um presídio do Mato Grosso do Sul. A medida foi autorizada pelo juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. Para falar sobre política, hoje recebo mais uma vez o professor universitário, cientista político Iberê Cirna. Iberê, boa noite. Boa noite. Depois de escapar de 2 denúncias aí, com aquele processo todo lá pela Câmara, aquela coisa toda, uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. O que acontece? Pode resultar num novo processo contra o presidente e tudo aquilo que a gente já viu na Câmara de novo? O filme é o mesmo, né? E o resultado também a gente já sabe qual é. Então, isso já está se tornando cansativo, né? Abre a denúncia, vai para lá. Só fica um pouco mais caro, porque existe lá uma negociação para garantir a sobrevivência do governo. Então, pode ser a terceira, a quinta, e nós vamos... O modelo, né, de sobrevivência já está desenhado. Bom, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para o presídio federal lá do Mato Grosso do Sul, alegando que não há justificativa para isso. Ou seja, aquela história de que o Cabral insinuou que conhecia a família do juiz, que a família trabalhava lá com bijuterias, aquelas coisas todas. O juiz achou que havia uma ameaça velada, né, nessas palavras e havia decidido transferi-lo para um presídio federal. Só que agora o Gilmar Mendes suspendeu essa transferência. Na verdade, quem ouviu, né, o depoimento dele ao juiz, ele em determinado momento, ele diz lá que a família, no parecer do ministro, na decisão do Gilmar Mendes, ele acaba dizendo que a própria família já tinha divulgado. Era de conhecimento público, já havia sido publicado em jornais. E também nós temos que entender que agora, exatamente agora, para o presídio que ele está lá no Rio, é que foi doado por uma instituição um home theater, uma televisão de 60 polegadas, um cinema. Uma delas já negou, inclusive, que tenha feito essa doação. Então, eu não sei de onde veio, mas ficou assim muito a estrutura dada para o lazer dos presidiários, ele não queria sair daí para ir para Brasília, né? Ou ir para outro presídio. Então, é melhor que fique lá. Agora, a decisão do Gilmar é baseada em legislação. É difícil hoje para a população entender toda essa jogada que se faz dentro do aspecto legal. Não há nenhum absurdo na decisão do ministro Gilmar Mendes, né? Nenhum. É que a população anda com o pé meio atrás com o ministro Gilmar Mendes também, não é? Mas então, ele tem feito as decisões que ele tem tomado, não que eu defenda. Ele foi vaiado agora, foi vaiado, tiraram tomate. Ele teve lá aquele bate-boca com o Barroso, uma coisa desagradável, né? Na última instância, né? Da justiça brasileira ter este nível. Então é uma coisa meio complicada, mas o que nós temos que levar em conta é que ninguém está colocando contra a decisão dele. O que nós estamos fazendo? Então, que aquilo é baseado no aspecto legal. Sim. Então, ele está respaldado pela própria legislação. Bom, o juiz Sérgio Moro autorizou que a Polícia Federal use a delação de executivos da Odebrecht e a documentação ligada aos depoimentos das investigações das palestras do ex-presidente Lula. Acontece alguma coisa? Desculpa o nosso telespectador, absolutamente nada. Ele vai lá dizer que não sabia, que se teve alguma coisa foi a Marisa, e o advogado dele vai entrar com o documento, eu desconhecia, e foi para o Instituto Lula, e nós vamos ficar nessa lenga-lenga, não vai ter nada. Então não adianta você autorizar, porque juridicamente esse embate em todas as esferas está muito grande. E aí você não sabe para onde vai cair o ovo dessa discussão toda. Acho que muita delação e poucas provas, né, materiais. Porque a delação também nós temos que entender que o indivíduo fala o que ele quiser, mas ele tem que provar, sob pena de ele ter a dosimetria da sua pena será ampliada. Então, o que acontece é que destruir uma imagem, eu não estou defendendo ninguém, não. Destruir a imagem está muito simples. Basta que eu entrego. Eu vou falar lá. Não que seja mentira, necessariamente, né, Iberê? Mas eu preciso materializar a prova. Mas eu tenho que ter materialidade. Tanto é que o Dilson Funaro falou hoje também na delação dele que ele se colocou à disposição para fazer lá como é que fala? A cariação. Não, para ver se está mentindo ou não. O instrumento lá, aquela máquina que o polígrafo. O polígrafo pega ele, mentira. O deputado, o Cunha também, porque aí vamos ver quem que está mentindo, quem que não está mentindo. Mas tem que provar materialmente isso, né?
Bom, o governo federal vai enviar ao Congresso um pacote aí também de ajustes fiscais para tentar aumentar a arrecadação. Porque estão vendo que acho que não vai, o déficit lá de não sei quantos bilhões de 2018 já não vai dar mais, né? Não. O curioso é que assim, o governo não está arrumando solução nenhuma na área da economia. Eu sou muito cético nesse processo. Essa história de que a inflação, porque o índice de desemprego, isso para mim me soa como uma história da carochinha, entendeu? É uma bonitinha. Mas nada disso é concreto. Tanto não é concreto que o governo está buscando alternativa para poder abastecer o caixa. Então a economia não anda, a economia não cresce, eu não gero emprego, eu não gero nenhuma linha de consumo mais contundente. Ou seja, ele vai agora nesse pacote fiscal. É bom que lembre que lá atrás o Rodrigo Maia se pôs contra a história de fazer um ajuste fiscal por medida provisória, lá atrás. E, no entanto, agora vai fazer, porque é o último dia, né? Ele não tem mais como mandar para ser uma lei ordinária. Então, esse ajuste, na verdade, vai ser o quê? É pegar um fundo privado, que o telespectador e nem eu jamais teremos, que é só para milionários, que, na verdade, eles só eram tributados pelo imposto de renda na movimentação do fundo. Agora não. Pela essa nova regra da medida provisória, ele é tributado anualmente, como qualquer outro investimento. Independente de movimentação ou não. Então, isso aí vai arrecadar lá alguns bilhões. Aí você pega o funcionalismo público, que ele agora aumentou a alíquota de 11 para 14. E já suspendeu o reajuste também dos salários. Isso, o reajuste, mas ele aumentou de 11 para 14 para os funcionários que ganham acima de R$5.000. E também não é sobre os R$5.000, é aquilo que excede os R$5.000. É como no imposto de renda, né? Aquelas alíquotas do imposto de renda. O que acontece é que o governo está catando, está com o pires, passando a mão em tudo quanto é. Parece aquele rodinho de roleta. Podia fechar o balcão de negociações, né? Ele já ajudava, ele precisa disso. Fechar o balcão não nem pensar, por favor. O ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido da defesa do deputado cassado Eduardo Cunha de sair de Curitiba e permanecer lá em Brasília. Já havia sido negado antes, foi negado de novo, né? Ele está tentando, de qualquer jeito ele quer ficar, porque ele alega que fica perto da família e que o escritório central da advocacia de defesa dele também é lá, entendeu? Mas o ministro não levou em conta nada disso, disse para ele ficar onde está, que está bom. Berê, obrigado, viu, mais uma vez. Boa noite. A Unisanta foi sede da 18ª Jornada de Saúde e Espiritualidade. O evento aberto ao público aconteceu no auditório da Universidade Santa Cecília. O palestrante foi o médico cirurgião e vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Décio Iandoli Júnior falou sobre mediunidade. Eu estudo o assunto sobre o aspecto fisiológico. Então, desde uma visão histórica da mediunidade, como a mediunidade sempre foi vista pela psiquiatria, e como hoje a coisa está acontecendo. Os estudos dentro da neurofisiologia, da psiquiatria, mostrando que a mediunidade não é uma questão religiosa, é uma questão fisiológica do cérebro. A maneira como a gente interpreta o que a gente percebe mediunicamente é que entra no campo da religião, né? Muitas vezes do misticismo e assim por diante. Essa foi a 18ª edição do evento promovida pela Associação Médico Espírita de Santos, em parceria com a Unisanta e o Grupo de Estudos de Medicina da Uniluz. É muito importante que exista grupos como esse nas faculdades de medicina para que a gente possa repensar o modo como a gente está exercendo a profissão, que possa se tornar um pouco mais humanizada, olhando a pessoa como um todo, não só o lado orgânico, mas a conexão de corpo, mente e espírito, e fazer cada vez mais pessoas refletirem sobre isso. E é muito importante que exista esse grupo e esse encontro anual também. Alunos da Unisanta concorrem ao Prêmio Neorama 2017 com trabalhos de inovação tecnológica. A iniciativa é da Fundação Parque Tecnológico de Santos. A Universidade Santa Cecília foi selecionada com 3 trabalhos dos cursos de Sistemas de Informação e Engenharias Mecânica, de Produção, Eletrônica e de Computação. Uma das criações é a palmilha para aferição de carga de membros inferiores e andador articulado e prolongado para múltiplos exercícios.
O estudo tem como objetivo a reabilitação de pacientes com deficiência motora. Outro projeto é um aplicativo para facilitar a vida do usuário de transporte público. A criação permite, por exemplo, o pagamento da tarifa pelo celular. O terceiro trabalho é a plataforma inteligente para a coleta de lixo reciclável. São sistemas, um de monitoramento e outro de comunicação, com a elaboração de software que tem um mapa da cidade. Entre os recursos, permite visualizar a capacidade de armazenamento das caçambas de lixo de uma região. Um século de história, lutas e vitórias. O livro 100 anos, Sou Mais Briosa, lançado ontem, faz parte das comemorações do centenário do clube. A noite de festa reuniu várias gerações de sócios e torcedores, além de simpatizantes no Salão Deliberativo. Dona Elza Varanda é torcedora há mais de 40 anos da Portuguesa Santista. Enquanto aguardava ansiosamente na enorme fila para garantir os autógrafos dos escritores, ela já aproveitou para ler as primeiras páginas do livro. Já estou na página 23, li até o prefácio. Está ótimo, está muito gostoso de ler. Vera Lúcia ficou surpresa ao se deparar com uma foto dela estampada em uma das páginas da obra. Torcedora rubro-verde desde criança, ela ganhou o título de Rainha na Conquista da Fita Azul em 1960. Uma das maiores vitórias na história do clube. Já tinha havido antes, acho que em 1950. Aí depois, com essa excursão da Portuguesa África, né? Então eles resolveram fazer. Foi um baile muito bonito. Teve a rainha, teve as princesas. E a senhora foi eleita? E aí eu fui eleita. Naquela época era por venda de votos. Tá? Aí eu vendi mais votos, aí foi proclamada a rainha. A inesquecível conquista da Fita Azul é só uma das várias vitórias relembradas no livro. A obra conta em detalhes a história dos 100 anos do clube, desde a fundação até os dias atuais. O que a gente tinha aqui eram coisas pontuais, uma revista ou outra que uma diretoria vinha e fazia, mas não tinha a história da Portuguesa. Então isso eu comecei a pensar em fazer, né, da onde eu vou pegar os dados e tal. E aí, através de uma pesquisa feita no Jornal Tribuna, que durou 4 anos, né, nós conseguimos colher um trabalho muito bom, e juntamente com alguns amigos que também tinham algum material, fotografias, jogadores que também tinham material de excursões, a gente foi conseguindo montar o material. Para escrever 100 anos, Sou Mais Briosa, o economista Álvaro Silveira contou com a parceria do jornalista Paulo Rogério. Ele destaca as curiosidades da obra. A primeira arquibancada de concreto do país, a questão da fita azul, o apartheid, aí vem as curiosidades dentro dessas histórias, então isso é muito legal. Como é que se deu a fundação, como é que foi a construção do estádio, o papel do Urico Mursa personagem, né, para que a Portuguesa tivesse um campo. Dentro da história da Fita Azul, o que a Portuguesa enfrentou, apartheid, jogadores negros que arrumaram um motivo para que eles não pudessem embarcar, que na verdade era a questão do apartheid. Então, curiosidades dentro dos grandes fatos da história que foi muito legal de ver. Né? O lançamento do livro faz parte das comemorações dos 100 anos da Portuguesa Santista. Em novembro, está prevista uma extensa programação especial para marcar o centenário da Mais Briosa. Dia 17 de novembro, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós vamos ter uma sessão solene em homenagem à Associação Atlética Portuguesa. No dia 18, vamos ter o jantar do centenário com show de fadistas e do Roberto Leal aqui. No dia 20, vamos ter uma sessão solene também, onde a Portuguesa vai receber a medalha do Mérito Legislativo aqui, que é o dia do nosso aniversário. No dia 20, vai estar hasteada a bandeira da Portuguesa no alto do Monte Serra, que vai ficar a semana toda. No dia 24, vamos ter na Câmara Municipal de Santos também uma sessão solene. Tem muita coisa acontecendo aí por causa do centenário. Exuberante futebol da Portuguesa, passa chuva, passa sol. O teu passado, a tua história, deixam teus atletas aposentados de glória. No teu presente és fabril, és a fita azul em rubro verde do Brasil. Tens a façanha, bola no pé, massa em delírio, é grito de olé. Tens a façanha, bola no pé.
100 anos Sou Mais Briosa custa R$ 70 e pode ser encontrado na Livraria Realejo. O endereço, Avenida Marechal Deodoro 2, no Gonzaga, em Santos. A edição de hoje termina aqui no youtube.com/santaportal. Você pode rever todas as matérias do programa. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.